Olá, herdeiros do reino, tudo bem? Bom dia! Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus, está tudo ótimo. Eu quero compartilhar hoje com vocês uma parábola, a parábola do semeador. Essa parábola, na realidade, o que eu já quero iniciar é por que Jesus falava em parábola. Jesus falava em parábola, por quê? Porque a parábola, ela só pode ser entendida para aqueles que têm a mentalidade e o coração de reinante, tá? Que vieram para reinar. E parábola significa, como se no original, parábola significa você dar voltas, né? Fazer uma volta, uma curva, para chegar naquele assunto. Então ele fazia uma parábola para que tivesse um entendimento sobre algo espiritual, tá? Ele fazia uma parábola na terra para que tivesse um entendimento espiritual. Então hoje eu quero falar com vocês, herdeiros do reino, reinantes. E eu tenho certeza que vocês vão entender essa parábola, tá? Eu sou muito apaixonada pelas parábolas. Jesus é fantástico. Eu tô com o fone por causa do barulho e aí eu gosto de ficar bem quietinha para falar, né? E também gosto de ouvir um fundo de frequência, bem baixinho, tá? Eu vou até baixar mais um pouquinho aqui. Então, minha gente, eu vou ler uma tradução para vocês que eu gosto muito, que eu tô gostando. Eu não conhecia essa tradução da Bíblia, que é uma tradução, de um erudito bíblico, né? O nome dele é Robert Young. É a tradução YLT. O que acontece com essa tradução bíblica? Ela é uma tradução que foi traduzida diretamente do hebraico e o grego originalmente, como estava no hebraico, porque, gente, na língua hebraica não tem passado ou futuro, é presente, é o que está falando agora, tá? E um dos exemplos, só para vocês entenderem como que isso funciona sobre idiomas, como que funciona, por exemplo, o brasileiro, a língua brasileira, a gente fala muito no gerúndio. Estou fazendo, estou indo, né? Estou tentando. Então você só fica indo, fazendo, tentando, né? E nunca faz e nunca consegue. Enfim, para vocês terem uma ideia, cá em Portugal fala muito no presente. Eu acho interessante, eu acho super correto a linguagem, porque quando eles estão fazendo alguma coisa, eles falam estou a fazer, estou a conseguir, estou cá, né? Tipo, não é estou fazendo, estou a fazer. Então é no tempo presente, não tem passado e nem futuro, tempo presente. Por que, gente, isso? Porque a linguagem de Deus, o idioma de Deus, eu estive estudando e justamente o verdadeiro é o hebraico, né? É a linguagem presente. Porque Deus, ele é Deus do Kairos. Ele não é Deus do Cronos, que é do tempo. Deus, ele está fora do tempo. Então não tem como Deus falar conosco em tempo futuro ou no passado. Quando ele fala que nós somos filho dele e temos toda a sorte de bênção, é porque a gente tem mesmo. Não é que nós vamos ter ou que a gente tinha, não. Nós temos toda a sorte de bênção. Então ele fala no tempo presente. E essa tradução fala muito no tempo presente. Então eu gostei muito dessa tradução, porque ele traduz exatamente como está no original, tá? Eu tenho uma Bíblia aqui da King James, né? Que é a Bíblia de Estudo, de 1611. Uma Bíblia que tem várias explicações, né? Históricas. O porquê daquilo está acontecendo. Bem interessante, porque abre um leque, um entendimento maior, né? Quando a gente está lendo. E eu quero explicar para vocês sobre essa parábola. Vou estar trazendo aqui outras parábolas também. E eu quero falar sobre o reino. Justo essa parábola, quando Jesus falava em parábolas, ele falava com os reinantes. Ele não falava com o povo, com a multidão, não. Ele falava com aquele que tinha o coração para reinar, a mente de reinar, né? Tem um coração e uma mente para reinar. Então, eu vou ler essa parábola e eu quero explicar para vocês o seguinte. Essa parábola do semeador, aqui fala de 4 tipos de coração.
o coração, um coração raso, tá? Um coração raso, um coração rochosos, um coração espinhoso e um coração, um bom coração, que é uma boa terra, tá? Aqui não vai falar de coração, mas nós temos que entender que quando fala sobre semeadura e caminho, né? Porque tem muitas traduções, diferentes traduções. Quando fala de caminho, está falando do coração. Por quê? Por que caminho está falando do coração? Porque o coração, a Bíblia fala aqui de tudo que nós devemos guardar, que nós guardamos no nosso coração, porque dele provém toda a fonte de vida, toda a nossa vida. Então, tudo aquilo que acontece no nosso caminho, que está acontecendo no decorrer do nosso caminho, é proveniente do nosso coração, vem do que tem dentro do nosso coração. A Bíblia não fala que a nossa boca fala o que está cheio o coração? Então, é tudo proveniente do coração. Por isso que coração aqui, quando fala de semeador, semente, vou semear a semente, semente a gente semeia onde? Na terra, né? A gente se planta em terra. E terra significa coração, tá? Então, quando a gente estiver lendo aqui sobre a parábola, você já vai saber que está se referindo sobre o coração, tá bom? Então, vamos começar. Então, são 4 corações, né? O tipo de coração. O raso, o rochoso, o espinhoso e a boa terra. Então, bora lá. E naquele dia, Jesus, presta atenção na tradução dessa Bíblia, que você vai perceber que ela está falando no presente, tá? No presente, é fantástica. E naquele dia, Jesus, tendo saído de casa, estava assentado junto ao mar, ou seja, algo que aconteceu, né? E ajuntaram-se, só um momentinho aqui, gente, deixa eu só achar um negócio, ok, aqui mesmo, de casa e estava sentado junto ao mar, e ajuntaram-se a ele muitas multidões, de modo que, presta atenção, de modo que, tendo ele entrado na barca, no barco, né, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Todos queriam ver ele e ouvir, né? Porque da boca de Jesus saía conhecimento, né, gente? E falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E na semeadura dele, alguns caíram à beira do caminho, e as aves vieram e os devoraram. As aves vieram e devoraram. Então, quer dizer que nesse momento o semeador semeou, ou seja, nesse momento que eu estou falando, eu estou semeando uma semente no seu coração, tá? Então, isso que eu estou falando é uma semeadura. Isso que eu estou fazendo é uma semeadura. E eu estou semeando no seu coração. Então, aqui eu posso encontrar coração raso, coração rochosos, coração espinhosos e boa terra, bom coração, entende? E depois, na Bíblia, tem uma parte que diz, que só tem um versículo que diz que o coração do homem é enganoso. Mas o coração do homem é enganoso, de acordo com o que é alimentado no coração do homem, que fala nessa parábola aqui. Por que nós não devemos confiar no coração, muitas das vezes? Porque ele é enganoso. Então, dependendo do que eu e você alimentamos em toda a nossa criação, da nossa vida, vai prover o nosso caminho. É o que vai acontecer na nossa vida. É o que vai acontecer. É o que vai ter resultado. É sobre os nossos frutos, tá? Então, esse primeiro ele semeou e caiu à beira do caminho. Aí veio as aves e os devoraram. Esse à beira do caminho, gente, é um coração raso. É um coração que não tem intimidade com Deus. É um coração que não confia em Deus. É um coração que procrastina. É um coração que vitimiza. É um coração, e quando eu tô falando coração, gente, é com pessoas, tá? É um coração que vitimiza. É um coração que não busca se sustentar na verdade. Mas isso tudo aconteceu porque eu vou falar, eu trago essa reflexão e eu quero trazer também na área da psicologia, tá? Na área
da, da análise psicológica, né, na análise terapêutica, nesse momento, o que acontece? Esse coração, ele é raso, ele vai receber semente boa, ele vai receber a palavra, vai ouvir coisas boas, ele até tá buscando conhecimento, ele tá até, entendeu, ouvindo coisa boa, ele tá, só que logo, imediatamente, devido esse coração ser duvidoso, presta atenção, devido esse coração ser duvidoso, vai vir as rapinas do ar, as aves do ar e vai devorar, e vai roubar. Quem, gente? Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então a intenção dele é tirar tudo que tem seu de direito, ou seja, reforçar aquilo e tirar de você. Então a Bíblia mesmo fala que nossa guerra é na nossa mente e não é contra a carne, é contra as hostes espirituais que estão nas regiões celestiais. Onde as regiões celestiais? Na nossa mente, no mundo espiritual que nós não vemos, mas que ele existe, é tudo. Ou seja, eu e você somos espirituais. Aqui, esse campo, em todos os lugares, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Por quê? Porque tudo vem de uma mente mestra espiritual, que é uma mente de Deus, tá? Foi ele que criou todas as coisas. Então, tudo é espiritual. Então, quando essa semente boa, esse conhecimento cai no coração, nesse coração, ele não tem durabilidade, porque ele é duvidoso. Isso acontece por quê? Isso acontece porque essa pessoa, ela cresceu em um ambiente de dúvidas. Ela cresceu num ambiente que ela não podia confiar, num ambiente que se desestabilizava por qualquer coisa, num ambiente onde ela não se sentia segura, num ambiente em que ela não tinha proteção. E quando eu falo isso, gente, é proteção de quem? É proteção do pai, é proteção da mãe. E em grande maioria, 90 e alguma coisa por cento dos nossos BOs, que nós encontramos na nossa vida é por paternidade, é por causa de pai. E nós sabemos que o pai da terra, ele tem uma representação do nosso pai do céu. Então, logo como o meu pai da terra não me deu segurança, não me deu direcionamento, não me deu estabilidade, eu tava o tempo todo instável, me sentindo instável. Gente, isso acontece muito em famílias, em pais que bebem muito, sabe? Que são, que chegam em casa quebrando tudo, sabe? Eu faço terapia e as pessoas que eu atendo, tem muitas pessoas que falam, nossa, eu me sinto insegura, eu não tenho confiança em mim, ou seja, cresceu num ambiente hostil, num ambiente em que não podia confiar, num ambiente em que aquele que deveria prover, aquele que deveria proteger, aquele que deveria trazer o sustento para aquela casa, ele simplesmente vinha, mas ele vinha bêbado, ele vinha quebrando tudo, batia na mãe, em muitas situações, ou seja, isso vai trazendo para uma criança uma instabilidade. Por quê? Porque ela vai se sentindo ameaçada, ela vai se sentindo ameaçada. Então, o que eu quero explicar para vocês? O nosso coração, ele é um campo eletromagnético. E o nosso coração, ele tem mais energia, ele tem 5.000 vezes mais potência de energia do que a nossa mente. Por quê? Porque é no nosso campo emocional, que é no nosso coração, onde fica a frequência dos sentimentos, das emoções, do quê? De tudo aquilo que a gente viveu, de tudo aquilo que a gente sentiu, de tudo aquilo que a gente ouviu, de tudo aquilo que a gente presenciou, que a gente conviveu, entende? Então, esse campo eletromagnético, ele fica aqui, formado. Por isso que são esses níveis de coração, esse tipo de coração que Jesus quis dizer, entende? E aí, nós somos dirigidos de acordo com o que temos aqui. Não é o que temos aqui, é o que temos aqui. É o que temos aqui. Por quê? Porque esse campo vibracional, essa frequência, né? Esse campo magnético, ele é 5 vezes maior do que a nossa mente. Então, ou seja,
Tem uma parte, um versículo na Bíblia, que agora eu não lembro onde está, mas diz assim que de Deus não se zomba, né? Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Por quê? Porque plantar é semeadura, gente. Então, nós vamos semear de acordo com o que nós temos de semente, de acordo com o que germinou aqui, de acordo com os nossos frutos, né? E a Bíblia mesmo fala que conhecereis a árvore pelos seus frutos, né? É impossível uma árvore boa dar fruto mal, ou uma árvore mal dar fruto bom. Então, conheceremos a árvore pelos frutos. Então, esses frutos são os nossos resultados, as nossas ações, as nossas decisões que a gente toma na vida. Então, de acordo com o que a gente tem no nosso coração, nós vamos plantar, nós vamos continuar semeando. Onde? Na vida dos outros, nos nossos filhos, na nossa descendência, ao nosso redor, em tudo aquilo que a gente faz. Ou seja, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Entende? Então, assim, é consequência das nossas escolhas, das nossas decisões, da nossa semeadura. Entende? Então, nós vamos continuar semeando de acordo com aquilo que a gente tem no coração. Então, o semeador saiu e semeou no coração raso, nesse coração duvidoso que foi criado num lugar hostil. Então, ele vai crescer um ser humano hostil, um ser humano raso, um ser humano que não confia, um ser humano que não confia nele, não confia nas pessoas, um ser humano que ouve muitas das vezes a palavra de Deus, ouve, tá no meio de conhecimento, ouvindo, mas ele se dá uma emocionada ali na hora, mas depois ele esquece. Ele esquece por quê? Porque a frequência do coração dele é de dúvida, é de instabilidade, é de um ambiente que foi criado hostil. Então, assim, eu não creio, eu não acredito. Isso, entendeu? Pra mim não vai acontecer, não vai rolar. Não vai rolar. Por quê? Porque é o sentimento que vai brotando. Não vai rolar pra mim. Isso aí pra mim não acontece. Na minha vida não dá, sabe? Então vai entrando na dúvida. Na dúvida vem, quem é a dúvida? Aí eu pergunto pra vocês o seguinte: ferramentas de quem é a dúvida? De quem é o medo? De quem é a instabilidade? De quem é a insegurança? Não é de Deus, gente. Não é ferramentas do reino. É ferramentas, são coisas ilusórias. Ilusórias. Por que ilusórias? Porque foram criados no mundo caído, no mundo da mentira. Lá em Eclesiastes diz que tudo abaixo desse sol é ilusão. Tem algumas traduções que falam que é vaidade, outras falam que é ilusão, porque é tudo ilusório debaixo do sol. Debaixo do sol é ilusório, ou seja, aqui nessa terra é ilusão. Então, qual é a única verdade? Aquela que eu e você devemos acreditar? Na de Deus. Na verdade, em que Jesus disse sobre nós, na verdade que Deus disse sobre nós. E onde nós conseguimos ver essa verdade? Onde é a nossa única indicação que nós temos dessa verdade? A Bíblia. A Bíblia. Entendeu? É ler a Bíblia, a própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós vamos ler a letra, fazer a nossa parte e pedir o discernimento do Espírito. Se você tem o Espírito Santo em você, se você já deu essa autoridade para ele agir na sua vida, ele vai te dar, entendeu? Pede para ele, para você ver somente a verdade, aquela verdade que Deus quer que você veja. Só que aí você tem que estar pronta para ver a verdade. Porque muitas das vezes, eu digo que aconteceu na minha vida, comigo, eu pedi a verdade e eu vi muitas coisas, ele me mostra muitas coisas. E eu tenho que saber lidar com essa verdade, porque teve muitas que vieram que eu rebati. Eu falei, não, isso eu não aceito. Mas, entendeu? Eu pedi o discernimento do Espírito, eu pedi para ver. Eu pedi para discernir o que é do Espírito e o que não é. Eu pedi. Então eu tenho que entender que eu tenho que ficar madura, né? Eu tenho que estar madura para entender isso. Porque ele vai trazer, gente. E isso não é assim, pum, de uma hora para outra. Não, isso vai vindo
doses homeopáticas, de pequenas doses homeopáticas. Conforme você vai buscando, vai vindo. Conforme você vai se permitindo, o Espírito Santo vai te trazendo. Porque o Espírito Santo, gente, ele não vai fazer você entender de goela abaixo. Ele não vai te forçar você a entender as coisas. Não, ele não vai fazer um estupro de consciência sua, não. Não, a Bíblia mesmo fala, que a Bíblia fala tudo, né? Eis que estou à porta e bato, né? Se você deixar eu entrar, ceio contigo, tipo, entro e faço morada. Mas se você não deixa, pronto. Então, assim, ele não vai fazer isso sem a sua vontade. Não vai. Você tem que permitir. Você tem que entender na sua consciência que você precisa sair da onde você tá para você ir para o próximo passo que você quer algo mais, né? E se você quer algo mais, você precisa deixar a coisa velha. Você precisa deixar coisas que não estão te levando naquele resultado. Então, é preciso fazer coisas diferentes, tá? Afinal, gente, esse é um coração raso, tá? E outros caíram em lugares rochosos, onde não tinha muita terra, e imediatamente brotaram, por não terem profundidade de terra, e tendo o sol se levantado, foram queimados, e por não terem raiz, secaram-se. Então, esse coração é aquele coração duro, rochoso, é um coração grosso, é um coração que tem muitas pedras e pouca terra. Tem muitas pedras e pouca terra. Alguém aqui já viu falar sobre aquela expressão, nossa, você tem um coração de pedra? Porque é uma pessoa dura, é uma pessoa endurecida, uma pessoa resistente, uma pessoa resistente no seu ego, nas suas convicções, nas suas crenças. É uma pessoa que rebeliosa, rebelde, sabe? É um coração duro, é um coração endurecido. E esse coração, ele é um coração que não permite a entrada. Ou seja, entra, é pedra, encontra alguma terra, mas a pedra, a própria pedra, quem já viu falar que em lugares pedregosos é difícil? Não nasce, gente. A planta não se desenvolve, ela fica ali minguada. E aí vem o sol muito quente. Por quê? O sol muito quente vai matar aquela planta, porque só tem pedra, gente. A pedra esquenta demais e vai cozinhar aquela planta. Então, ou seja, não vai frutificar, não vai crescer, não vai acontecer. E esses coração rochosos, eles são coração que foram moldados em situações difíceis, em situações em que você precisou ser muito, muito dura, você precisou se fechar dentro de si, você precisou ser forte, você precisou engolir o choro, você precisou não poder expressar o seu sentimento, as suas dúvidas, as suas questões, você não pôde, né? É um coração que... Só um momentinho, gente. É um coração que foi moldado para... É um coração que foi moldado para ser uma barreira. Sabe, já viu aquelas pessoas que falam assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É duro, né, gente? É duro. Por quê? Porque o conhecimento não entra. O conhecimento não entra, ele não se permite para coisas novas, ele fica ali endurecido. É um coração que ele fica teimando mesmo, entende? Ele é um coração duro, grosso, não entra nada. Então não é um coração mole, maleável, um coração tratável, ensinável, entende? É um coração endurecido. E aonde não vai germinar. A palavra vem, ele aprende, ele ouve coisas, ele ouve. Só que ele fala, não, isso não é verdade, isso não pode acontecer na minha vida. Sabe por que não pode? Porque eu preciso ser forte. Eu não posso demonstrar sentimento, porque eu preciso ser forte. Eu tenho que engolir o choro, eu tenho que ser forte, eu tenho que carregar todo mundo nas minhas costas, eu tenho que fazer tudo para as pessoas. Por quê? Porque é isso que é uma pessoa forte, aquela que aguenta levar todo mundo, aquela que aguenta fazer tudo por todo mundo. Essa é uma pessoa forte. Então, mas isso é um sistema do maligno, é um sistema que foi moldado na sua mente e gravado no seu sentimento, com sentimentos
tá? Com sentimentos de dureza, com sentimento de resistência, com sentimento de criar uma fortaleza, né? Para não demonstrar seus sentimentos. E aí você acaba tendo esse coração endurecido, onde muitas das vezes nos seus relacionamentos, na sua convivência, no seu trabalho, você não consegue ter convivência com as pessoas. Por quê? Porque você não é maleável, você é endurecida, entende? Então, gente, pode ser muitas coisas, tá? E aí vem o sol e a matam, e elas se secam, elas se murcham, tá? E outros caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e os sufocaram. Os espinhos é um coração espinhoso, um coração que muitas das vezes ele é uma pessoa sonhadora, ele é uma pessoa que cresceu num ambiente que tinha muitos sonhos. Só que esse ambiente, quando ela expressava os sonhos, ela era criticada. Ou um ambiente que quando ela expressava os sonhos, ela não podia expressar. Ela tinha que obedecer exatamente aquilo que tinha, aquilo que era ensinado ali, né? Como uma crença verdadeira, como algo sendo verdade, absoluto. Então aquele coração cresceu espinhoso. E aquela pessoa que cresceu com esse coração espinhoso, onde pai, mãe, ou até pessoas, ou vó, com quem você foi criado, tá, gente? Eu falo em modo geral. Sempre te podavam, sempre te colocavam para baixo, ou então te limitavam, entende? O que acontece? Você cresce um adulto buscando ambientes assim. Você cresce um adulto buscando amizades, relacionamento, a sua vida profissional, tudo. Você procura ambientes exatamente assim, que te podam, que te sufocam, que te minam a sua energia, que te coloca para baixo, que te humilham, que te desprezam. Então, o que é esse ambiente? Esse ambiente é um ambiente espinhoso, porque é de acordo com aquilo que você está no coração. O problema não é nem as pessoas, nem o seu redor, nem o lugar. O problema é o seu coração que está atraindo esse tipo de coisa. É o nosso coração que atrai. E aí o que acontece? Sufocado com esse espinho, com esse ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, te minando a sua energia, ou seja, sugando a sua energia, por quê? Porque depois eu vou entrar em outro tema, agora eu não vou entrar nesse tema. Ou seja, o que você tem que fazer? Sair desse ambiente. Se é um ambiente que está muito hostil, espinhoso, saia desse ambiente. A solução é sair porque nós somos a base das 5 pessoas que estão ao nosso redor. Procure ambientes, pessoas que estão vivendo e fazendo o que você quer. Entende? O que você deseja, o que você sonha. Começa a procurar esse tipo de ambiente. Ok? O conhecimento vem nesse ambiente, você busca conhecimento, você fala, fiz um curso tal, vou fazer tal coisa, agora você é programadora, fiz um curso para marketing digital, aí vem uma pessoa, fala, isso aí não vai dar em nada não, você não consegue, isso aí não vai dar em nada não, já te coloca para baixo. Ou então fala assim, não, você nem é capaz de fazer isso aí, entende? E em grande maioria isso acontece na nossa intimidade, no nosso meio íntimo, ok? Se é o que vocês me entendem. E aí, gente, outra caiu em uma boa terra. Olha essa boa terra, o que acontece? Deram fruto, alguns 100 por 1, outros a 60 e outros 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse isso. Essa terra boa, gente, essa terra boa. Então, Jesus disse que é possível um coração bom, onde não é um coração enganoso. Mas o que acontece? Como que nós vamos conseguir ter um coração bom, onde vai cair coisas, as palavras de Deus, vai cair conhecimento, nós vamos buscar. O que vai acontecer com essa terra? Se ela for uma terra boa, vai entrar o conhecimento,
nós vamos pedir o discernimento do Espírito, e aquilo vai gerar em nosso coração fé. Sim, porque nós ouvimos, só que nós cremos, gente, com o coração. Nós entendemos com a mente, mas nós cremos com o coração, e com a boca a gente confessa. A Bíblia diz isso. Então, um coração bom é aquele coração, presta atenção, é aquele coração que, em meio a muitas situações, em meio a diversas situações, aquele coração, ele está suscetível às condições. E ele simplesmente é um coração que reconhece. A primeira coisa para você não ter um coração enganoso e ter uma boa terra, um bom coração, é você reconhecer aquilo que tem dentro do seu coração. Começa por aí. Começa por aí. É você reconhecer aquilo que tem dentro do seu coração. Como assim, Fran? Por exemplo, quando eu quero fazer algo que o Senhor me pede para mim fazer, e entra aquele desejo, eu vou fazer, vou fazer uma live, vou falar de Deus, ou então vou fazer um curso de autoajuda para ajudar as outras pessoas, ou então eu tenho vontade de ser tal coisa, de ser médica para cuidar de vidas. Olha para você ver como conecta com os propósitos de Deus. Muitas das vezes não, eu tenho certeza, eu te dou certeza, você não está vivendo, você não está fazendo aquilo que você veio para fazer, cumprir o seu propósito, que é a vontade de Deus, porque o seu coração está te guiando. O seu coração, que é, muitas das vezes, raso, pedregoso, espinhoso, endurecido, rochoso. Esse coração está te guiando. E ele está dizendo assim, não sou capaz. Você não é capaz. Você não vai fazer. Entende? Porque a mente, gente, ela é uma ferramenta de Deus. A mente, ela é uma ferramenta de Deus. É uma forma que Deus tem de conversar conosco, de dar-nos direcionamento. É a mente. Esse campo, por isso que a nossa guerra é na mente. Por quê? Porque é o mundo espiritual. E o mundo espiritual existe tanto o bem como o mal, mas não é uma questão de bem e mal, que é bem e mal, no sentido que vocês conhecem, tá? O mal, ele coopera para o bem. Quem criou foi Deus, tá lá em Isaías, tá? Ele criou a luz e ele fez a luz e criou as trevas. Ou seja, também está escrito na Bíblia que não há outro Deus além dele. Ou seja, não há outra força. Então, todas as coisas vai cooperar para o bem. Todas. Ou seja, não existe outra força, não existe outro Deus. Não existe. Quando você começa a pensar assim, você começa a libertar a sua mente de crenças limitantes e começa a alimentar o seu coração, começa a trocar toda essa frequência de dúvida, frequência de ansiedade, frequência de crítica, frequência de culpa, frequência de condenação, de que você não consegue, de angústia, sabe? Você começa a trocar essa frequência pela verdade de Deus, que daí você começa a renovar a sua mente, você começa a aceitar essa verdade, aonde você precisa se abrir para o conhecimento, porque a própria Bíblia diz que o meu povo padece por falta de conhecimento, por falta de buscar o conhecimento. Gente, o conhecimento não cai do céu, o conhecimento ele tem que ser buscado. O que vem, como que o Espírito Santo vai te dar um discernimento de alguma coisa se você não busca o conhecimento, a informação? Você precisa ter a informação para que o Espírito Santo te guie e te mostre o caminho, o discernimento daquelas palavras, o discernimento daquele conhecimento, o discernimento disso que eu estou passando para você. Discernimento, quando você discerne aquilo, entra um desejo no seu coração, de praticar aquilo. A prática do discernimento, do conhecimento, te leva à sabedoria. Por quê? Porque você vai bater o olho e vai dizer,
isso funciona. Isso que você está fazendo não vai funcionar. Por quê? Porque você já foi uma pessoa que passou, já provou. Você já provou, você sabe que aquele caminho não vai dar em nada, porque você já quebrou a cara naquilo ali. Então, o que acontece? Nós podemos aprender com os outros. Nós podemos aprender com os outros. Eu queria falar mais sobre isso, mas acho que vai ficar muito longo esse vídeo, né? Porque assim, é Deus, né? É Deus em mim, é Deus em vocês, recebendo nesse momento essa palavra, esse direcionamento, esse momento sobre a parábola do semeador. Porque sim, gente, Deus, primeira coisa que ele fez foi, depois de tudo que ele criou, de tudo que Deus criou, ele criou eu e você. Ele investiu em mim e em você. Nós somos investimento de Deus. E a Bíblia fala, não está bem nessas frases, mas tudo aquilo que Deus faz e tudo aquilo que ele criou, nada volta vazio. Por exemplo, uma chuva que cai do céu não volta vazia. Por quê? Porque a terra capta aquela chuva, a natureza se alimenta, é alimentado toda a natureza, aquela água novamente ela é convertida, evapora em forma de vapor e sobem nas nuvens novamente, ou seja, é sempre multiplicado tudo aquilo que Deus criou. Assim como eu e você, Ele investiu em mim e você. Eu vou trazer aqui, depois mais para frente, a parábola do investidor. Essa parábola é forte, gente. Essa parábola me pega. E é muito forte. Então, eu e você somos investimento de Deus. E aí vai chegar um momento em que Deus vai chegar, vai voltar, que Jesus vai voltar, né? E aí ele vai querer saber o que eu e você granjeamos os talentos que ele nos deu. Ah, mas eu não tenho talento nenhum. Lógico que você tem. Todo mundo tem. É só se dispor. Primeiramente, primeiro talento visível que eu posso ver em você, você fala. Muito bem. Você fala, sai voz. Você tem olho para ver, nariz para cheirar, boca para falar, língua, ouvido para ouvir, cabelo na sua cabeça, pernas, braço. Meu Deus. Tem cor demais? Tem cor demais. Tem um cérebro maravilhoso. Você tem uma máquina, você tem uma Ferrari, uma Porsche aí e ainda não se deu conta. Só que quando Jesus voltar, quando o investidor voltar, que é Deus, que investiu em nós, ele vai querer saber. Ele vai querer saber o que eu e você fizemos com os talentos que ele nos deu. Mas isso é uma parábola para outro dia, a parábola do semeador. Tá bom? O vídeo já tem 38 minutos. Gente, eu gostaria de ser uma pessoa que falasse pouco, mas não dá. Eu gosto de falar demais. Eu gosto de falar. E eu agradeço a Deus, sabe? Eu agradeço a Deus porque Ele colocou esse desejo no meu coração de falar. É um dos canais em que eu sei que Deus me está me usando para propagar a palavra dele. Então que eu seja, nesse momento eu quero já aproveitar e que eu seja canal de bênção, canal de luz na vida de todas as pessoas, através da minha voz, através dos meus atos, através do meu corpo físico, que é dele. Essa ferramenta aqui, esse condutor, esse carro, é dele, né? Tem uma parte na Bíblia também que fala que acaso vocês não sabem que este corpo não é vosso? Não sei onde está escrito, gente. Mas está escrito, esse corpo não é nosso, mas ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, nós não devemos fazer o que a gente acha que a gente tem que fazer com esse corpo, não. Que é a vontade do nosso ego. Que é esse ego que foi moldado nesse mundo caído. Nesse mundo de ilusão. Nesse mundo onde eu acho que o achismo
onde eu acho que o egoísmo, o rancor, a raiva, o ódio, a pagar com a mesma moeda, onde eu acho que justiça própria é o caminho. Não é assim. Não é assim que funciona a justiça e os princípios do reino. Eu tô aqui para falar para você sobre os princípios do reino. Os princípios do reino. E por que que muitas das vezes parece que é tão difícil da gente... Parece que na teoria parece ser bem fácil, né? Mas na prática, por que que parece ser tão difícil? Parece ser difícil, mas não é. Sabe por quê? É difícil porque eu e você ficamos lutando com a nossa força do nosso próprio eu, do nosso próprio ego, que foi moldado nesse mundo caído que eu te falei, que foi registrado toda a informação no nosso inconsciente. E aí temos o inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal. Coletivo, aquele que foi toda, né, em toda a sociedade, toda a informação que se aprendeu na escola, na religião. E no meio que você vive, o pessoal foi que se aprendeu dentro da sua casa. Então, esse inconsciente é onde fica rodando o CD, sempre rodando o CD, sempre rodando esse CD. É por isso que em Romanos 12:2 diz que nós não devemos nos conformar com as coisas que acontecem ao nosso redor, no mundo. O que é, gente? Com o resultado que vem acontecendo na nossa vida. Você tá feliz com o resultado da sua vida? Então, se você não estiver feliz, você tem que buscar renovar a sua mente. Renove a sua mente. Renova. Nós não devemos aceitar, mas renovar essa mente, para que a gente possa viver a boa, perfeita vontade agradável do Senhor, do Pai. Por quê? Porque a vontade de Deus para mim e para você, para os filhos, aqueles que o amam, é uma vontade que os seus olhos nunca viu, a sua mente nunca pensou, nunca nem passou pela sua mente, nenhuma mente humana, a vontade que Deus e os desejos e o propósito que Deus tem para nós. Nunca nem passou pela sua mente, porque nós não temos capacidade para ter hoje. Nós não temos. Então que no dia de hoje eu quero que você reflita nessa pequena parte que eu te passei dessa parábola sobre como está seu coração. Analise o seu coração agora. Depois de ouvir essa explicação, analise o seu coração. Eu tenho certeza que nesse momento já falou com você, já tocou aí. E nesse momento você pode entrar em meditação, em comunhão com Deus, com o Espírito Santo e pedir direcionamento dele. Fala, Espírito Santo, esse conhecimento, essa palavra chegou até mim, essa semente. Mas eu estou sentindo, eu identifiquei essa informação porque é o que eu tenho dentro do meu coração. É o que eu alimento aqui. E isso mexeu comigo. Isso tá doendo aqui dentro. Então, quando dói, é uma informação que nos constrange, sabe? Porque a verdade de Deus, o discernimento do Espírito Santo sobre... Eu sei que eu tô falando palavras, mas a interpretação, eu sei que é o Espírito Santo que vai te trazer essa interpretação. E o Espírito Santo vai te dar esse discernimento. É ele que te dá o direcionamento. É ele que te fala. É ele que te constrange, entende? Ele não vai te forçar nada, mas ele vai te mostrar que você está, muitas das vezes, tendo um coração pedregoso. Ele vai te mostrar que você está, muitas das vezes, vivendo entre espinhos, um coração espinhoso, um coração rochoso, um coração resistente.
E para que Deus... Eu quero só te dar um recado no final agora, para que Deus realize, sabe? Eu tenho certeza que você deve ter muitas promessas na sua vida que Deus te prometeu. E isso é um fato. Se você quiser saber todas as promessas, tem muitas na Bíblia, inclusive. Muitas promessas. E eu tenho certeza que você já deve ter recebido de profetas, muitas das vezes, né? E se você quer viver essas promessas, se você quer ver a realização dessas promessas, a primeira coisa que você tem que fazer é tratar do seu coração. É permitir que o seu coração amoleça. É permitir que o seu coração seja arrancado essas pedras. Ou é permitir que o Senhor entre e moa essas pedras e transforme em terra. É permitir que o Senhor arranque esses espinhos. E muitas das vezes tem situações em que às vezes a gente fica esperando de Deus. Não, mas a gente tem que tomar decisão e reconhecer que muitas vezes o ambiente que nós estamos está nos sufocando. Pedir o direcionamento do Espírito. O que eu faço sobre isso? Ele vai te mostrar, ele vai trazer o caminho, ele vai te trazer a saída. Entende? Então, o que eu quero que você entenda hoje é que para que você viva o propósito que Deus tem na sua vida, você precisa deixar o seu coração maleável, o seu coração mole, o seu coração limpo, o seu coração purificado, só terra, sem espinho, pronta para receber as coisas do céu. Pronta. Porque não existe ele colocar vinho novo em odre velho. Por quê, gente? Porque a gente sabe que o vinho novo, o odre velho, não sustenta o vinho novo. Aquele jarro vai estourar. Ele não sustenta. Por quê? Porque o vinho novo tem que ter um tempo de fermentação e aquele vaso já tá velho, já foi fermentado várias coisas ali. Então, é preciso. É preciso. E muitas das vezes, para a gente conseguir atravessar o nosso deserto, esse deserto, porque sim, gente, você não veio para viver nesse deserto, você não veio para viver essas situações da sua vida que você não está feliz. Você veio para atravessar esse deserto. Você veio para sair daí. Então, muitas das vezes, e na grande maioria, eu tiro da minha vida, sobre a minha vida. Eu não consegui atravessar os desertos da minha vida sozinha. Eu sempre tive um Moisés para me ajudar. Sempre tive um Moisés. Porque quando você está disponível para atravessar o deserto da sua vida e você fala, pai, eu cansei de ficar girando 30, 10, 5, 2, 20 anos nesse deserto. Eu cansei. Eu quero entrar na terra prometida. É onde Deus vai arrumar. Ele vai te trazer Moisés, os Moisés da sua vida. Para te direcionar na terra prometida. Para te direcionar para a terra prometida. Só que para você entrar nessa terra prometida, você precisa decidir. Você precisa querer estar nessa terra prometida. Uau! Muito forte, né, gente? E amanhã eu acredito que eu vou fazer um outro vídeo em continuação desse vídeo, porque assim, essa parábola, ela é ela é grande. E ela tem a explicação da parábola, depois Deus fala, né? Jesus explica a parábola. E ela tem outra parábola também depois. E a gente vai fazendo por pedaço, porque fica muito longo o vídeo, tá bom? Mas eu espero que no dia de hoje eu faço a minha parte. A minha parte é fazer o que eu estou fazendo, ok? A minha parte é fazer o que eu estou fazendo.
A sua parte é pedir o discernimento do Espírito. E quando você recebe uma semente dessa, que ela fala no seu coração e que você entende que te serviu para alguma coisa, o mínimo que você pode fazer, o mínimo, é propagar essa semente. Propagar. Porque tem pessoas, gente, que eu não vou conseguir acessar. Eu só consegui acessar você. Vai ser você que vai propagar para essa outra pessoa. Por quê? Porque você tem que ser um semeador também. Se você receber os talentos, receber as sementes e engolir e comer para você, você vai estar sendo hipócrita, egoísta, insensível, ignorante, sabe? Você vai estar sendo uma pessoa morna, tanto faz como tanto fez, veio, tô normal, permaneço normal, ou seja, você não está fazendo aquilo que Deus falou para nós fazermos, que é multiplicar nessa terra. Muitas das vezes não é nem você fazendo alguma coisa, mas é você multiplicando aquilo que te faz sentido. Você passando a palavra, passando o conhecimento, passando algo que te fez sentido, que te fez você se alimentar com isso para outras pessoas. Compartilhando, curtindo, deixando um comentário. Por que que é isso que acontece? Porque o algoritmo funciona assim. Olha para você ver que louco, um dia nós vamos falar sobre isso. O algoritmo, ele vai fazer exatamente de acordo com que, mesmo sendo crítica ou elogios, o algoritmo do Facebook, da internet, da tecnologia entende que aquilo está dando relevância. E aí ele libera para outras pessoas. Olha que louco. Isso é o universo. Isso é como funcionam as coisas de Deus. Isso é como funcionam as coisas de Deus. E aí quando você começa a pensar dessa forma, que você começa a multiplicar na vida do outro, passar para o outro, curtir, comentar alguma coisa, o que transformou aí dentro? O que fez alguma coisinha aí dentro? Sim, gente, porque seja positivo ou negativo, isso você favorece não para o meu ego. Para o meu ego não, porque independente de qualquer situação, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Eu estou fazendo a vontade dele. Porque eu não faço porque alguém vai me validar ou alguém tem que me validar. Eu não faço por isso. Eu não faço esperando elogio. Eu não faço esperando comentário nesse vídeo. Eu não faço esperando isso. Eu faço porque eu vim para fazer. Eu faço porque eu posso, porque eu sou livre. Eu faço porque eu sou um vaso. Eu sou um instrumento de Deus. Eu faço porque eu sou obediente. Eu faço porque eu sou multiplicadora. Eu faço porque eu sou livre. Eu faço porque eu sou filha de Deus. Eu faço porque esse é meu propósito. No nível em que nós vamos obedecendo, nós vamos avançando, nós vamos destravando camadas. E não é nas grandes coisas, nós temos que ser fiéis no pouco. A Bíblia diz que sejamos fiéis no pouco, que sobre muito nos colocará. Então é sobre isso. Seja fiel no pouco. Que pouco? No que você tem agora. O que você pode fazer com esse dedinho? O que você pode fazer com esse olho, com essa boca, com os seus dedinhos digitando? Como que você pode favorecer o reino de Deus nessa terra? Como que você acha que você pode? Não sei, Fra, pede o discernimento do Espírito. Você é um ser espiritual. Pede discernimento do seu Pai, de Deus. Pede, porque Ele vai te dar, ok? Então, que no dia de hoje, nós sejamos sejamos praticadores, multiplicadores do reino de Deus.
Tenha um bom dia a todos os herdeiros do reino de Deus.